E aí, pessoal? Beleza? Hoje, vamos mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, parece coisa de filme, sabe? Já é real. Interface cérebro-computador. É, gente. O futuro chegou. Chegou chegando, né? A gente vai desvendar tudo sobre essa tecnologia, revolucionar a medicina, a comunicação, até a nossa interação com o mundo. Mas, é claro, né? Tantos avanços sempre tem um lado B, né? Umas preocupações. Com certeza. A gente, para essa imersão, a gente foi lá assistir o documentário Espionagem Mental, Fascinação e Ameaça. Post-Human, com a Emily Chang. Nossa, ele traz cada entrevista com um especialista e mostra as possibilidades, né? Mas também os perigos. E aí, preparados para essa viagem? Preparadíssimos. O documentário já começa, tipo, nos levando para a Guerra Fria e mostra como a CIA financiava, né? Pesquisas sobre telepatia para usar em espionagem. Impressionante como a gente sempre, né? Quis controlar a mente. É, parece que essa busca pelo poder completamente sempre fascinou a gente. E com as BCs a gente está mais perto do que nunca de realizar esse sonho. Ou pesadelo, sei lá, depende do ponto de vista. Verdade. E falando de pesadelo, teve um experimento no documentário, nossa, me deixou de cabelo em pé, cientistas controlando os movimentos de um rato, só manipulando os neurônios dele. Imagina isso com a gente. Caramba, que sinistro. Mas antes de a gente entrar em pânico, o documentário também mostra, né, o lado bom, o potencial das BCIs para tratar doenças neurológicas e mentais. Sim, imagina tratar doenças como Parkinson, Alzheimer, depressão, só com uma interface. BCI podem mudar a vida de tanta gente. O documentário mostra empresas que já estão, né, nessa, a Motifa Neurotech, por exemplo, desenvolvendo implantes para tratar a depressão em pacientes que não respondem aos outros tratamentos. E tem mais. A Motif também está pesquisando, né? O uso de BCAs para outras condições, tipo TIP-T, TDAH, T-ROSS, até Alzheimer. Imagina desacelerar essa doença que afeta tanta gente. Nossa, seria incrível. E falando em avanços, o documentário também apresenta, né, a Synchron, uma empresa que usa os vasos sanguíneos para implantar BCIs no cérebro, sem cirurgia. Eles usam um dispositivo chamado Stentrode. Ele é inserido por um cáter e vai até o cérebro. E o documentário mostra um paciente, como ele, que usa o implante da Synchron para se comunicar. Ele escreve mensagens só com pensamento. Que legal. Devolver a autonomia, né? Para quem perdeu a capacidade de se comunicar, é sensacional. E além dos implantes, o documentário também mostra a gente avançando em tecnologias, né? Não invasivas. Tipo pulseiras, fones de ouvido, que captam a atividade cerebral. O Facebook, por exemplo, comprou a CPRR Labs, desenvolveu uma pulseira, que traduz, né, os impulsos elétricos dos músculos em comandos. Imagina controlar o computador, só com pensamento. É o tipo de coisa que a gente via em filme, né? E achava impossível. E a Apple também tá nessa. Eles registraram uma patente para colocar, tipo, um eletroencefalograma nos AirPods. Controlar as funções do celular com a mente. Parece que a gente está vivendo no filme, né? É de ficção científica. E o documentário vai além. Explora a possibilidade das BCs. Tipo, darem superpoderes pra gente. Tipo o quê? Sentidos aguçados, superinteligência. Isso. Imagina ter, sei lá, audição ultrassônica, visão de raio-x. Ou reviver memórias com a mesma intensidade. Nossa, seria incrível. Mas e os riscos, né? Do documentário fala disso também. Claro. Imagina, tipo, alguém hackeando sua mente, roubando seus pensamentos, ou, sei lá, te manipulando pra fazer coisas que você não quer. É, a segurança e privacidade são importantes, né? O documentário explora esse lado obscuro, com a ajuda de especialistas. Um deles é o Dr. Rafael Just, um neurocientista. Ele levanta preocupações sobre a invasão de privacidade da mente e a manipulação da identidade. Imagina alguém tendo acesso aos seus pensamentos, sem você saber. Ou pior, controlando seus desejos. Nossa, que medo! Deve ser assustador pensar nisso. Mas, além da invasão, ele fala de outros perigos, né? Sim, ele também alerta, né? Por risco de controle, da tomada de decisões e a criação de uma divisão social, sabe? Maior ainda. Com pessoas com BCIs. Tendo vantagem sobre quem não tem. É, a gente precisa ter cuidado para não criar um mundo, né? Onde só os ricos e poderosos têm acesso. Exatamente. É. E tem outro ponto, a questão do viés nos algoritmos. Que controlam os BCIs. Imagina se esses algoritmos, tipo, forem programados com preconceitos. As pessoas seriam influenciadas sem perceber. Seria uma forma de controle social, né? Sutil, mas perigosa. Mas que as BCIs trazem muita coisa boa, mas também muitos desafios. Com certeza. O documentário faz a gente pensar o que a gente está disposto a sacrificar, em nome do progresso, né? Isso é onde a gente abre mão da nossa privacidade, da nossa individualidade, para ter uma vida mais fácil. Mas Conectado. Tem muita coisa para pensar, né? E você? Isso é. O que acha de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Vai sair. Teremos saber sua opinião. Sobre esse tema. Complexo. É fácil. Evidente. Afinal, futuro das BCIs, né? Depende das escolhas que a gente faz hoje. Hoje! E falando em futuro, o documentário também explora, né, a possibilidade de integrar a inteligência artificial com as BCIs. Imagina ter um, tipo, assistente pessoal
dentro da nossa cabeça, respondendo perguntas, controlando dispositivos, até ajudando a gente a tomar decisões. Seria uma revolução. Mas será que a gente não perderia o controle, né, da gente mesmo? Essa fusão entre homem e máquina pode dar certo ou dar errado. É a grande questão. O documentário mostra, né, diferentes visões. O Dr. Hamza Al-Qaidi, por exemplo, ele acredita que a IA está caminhando para ultrapassar a inteligência humana. E a gente precisa ter cuidado, né, para essa tecnologia não se voltar contra a gente. Faz sentido, é muita responsabilidade, né, para quem desenvolve essas tecnologias. E o Conor Russomano, da OpenBCI, também tem uma visão interessante, né? Sim, ele defende a importância, né, do consentimento do usuário e de diretrizes éticas no desenvolvimento e no uso das BCIs. Ele alerta, né, para os riscos das nossas emoções, pensamentos serem acessados, manipulados, sem a nossa permissão. A gente se garantir que a gente tem um controle, né, da nossa própria mente. E o documentário, ele apresenta um conceito, achei interessante, a dívida ética com tecnologia. É como se a gente estivesse, tipo, pegando um empréstimo, né, com a tecnologia, buscando mais praticidade, conexão, entretenimento. Mas qual o preço? Nossos dados, nossa privacidade. E agora, com as BCIs, até nossos pensamentos, né? Com certeza. E a gente precisa se perguntar, vale a pena continuar pagando essa dívida? E aí, vale a pena ter tudo na mão? Ou melhor, na cabeça? Em troca da sua privacidade? Boa pergunta. Pra gente refletir. E o documentário termina, né? Deixando essa pulga atrás da orelha. Será que a gente tá caminhando para um futuro onde a gente perde o controle da nossa mente? Fica a reflexão. E a gente continua essa conversa na próxima parte do nosso mergulho no mundo das BCIs. Até lá. Se pudesse, né, ter um chip implantado no seu cérebro, te dando superpoderes, você faria? Nossa, que pergunta difícil, hein? Por um lado, isso é incrível, né? Ter habilidade de tipo de filme. Mas, e os riscos, sabe? Será que a gente não ia perder, sei lá, um pouco da nossa humanidade? Verdade. E o documentário mostra, né, a história do Brian Johnson, um cara do Vale do Silício, gastou milhões para tentar reverter o envelhecimento. Virou tipo uma cobaia humana, né? Hum. Fazendo tratamentos, monitorando tudo. E ele acredita que as BCIs, né, podem ser para hackear o envelhecimento, tipo, reprogramar nosso cérebro para viver mais, com saúde. É uma visão, sei lá, radical, né? Mas a gente quer viver para sempre, Quais as consequências? para a sociedade. São perguntas, né, complexas, que fazem a gente pensar nos limites da ciência, da ética. O documentário leva a gente a se questionar até onde a gente vai, em busca da imortalidade. E no meio disso tudo, né, a gente se depara com um, tipo, paradoxo. Ao mesmo tempo que buscamos a imortalidade, a gente também se preocupa com a perda, né, da nossa humanidade. Como se a gente tivesse medo, né, de virar máquina, perder nossa essência, sentimentos, a capacidade de amar, sofrer, criar. E a gente volta para aquela pergunta. O que nos torna humanos? Nossa, biologia, pensamentos, emoções. Algo mais, tá, que transcende o físico. Talvez nossa humanidade esteja, né, na nossa imperfeição, finitude, capacidade de se conectar com o outro de forma genuína. E se a gente perder isso? Em busca da perfeição, imortalidade, controle total da mente. Será que a gente não tá abrindo mão, né, daquilo que nos torna únicos? É uma reflexão, né, profunda, que o documentário nos convida a fazer. A gente precisa ter essa conversa, refletir sobre o que a gente quer, né, para nossa espécie, para a sociedade. Sim. A gente não pode deixar a tecnologia, né, ditar o nosso futuro. A gente precisa ter consciência, né, das implicações, dos riscos, para fazer escolhas conscientes. E no final das contas, né, a gente precisa se perguntar qual futuro a gente quer. Um futuro onde a tecnologia controla a gente. Ou um futuro onde a gente usa a tecnologia a nosso favor, sem perder nossa essência. E aí, o que você acha? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Sobre esse tema. Tão importante. É isso aí. A gente continua essa conversa na próxima parte do nosso mergulho, explorando as implicações éticas, né, das BCIs. Até lá. Nossa, esse documentário é de abrir a cabeça, né? Quanta coisa importante. Demais. E a gente ainda nem falou de um ponto crucial. A dívida ética, né, com a tecnologia, é como se a gente sempre estivesse dando um pedaço da gente. Em troca de facilidade, sabe? Conexão, entretenimento. E com as BCIs, essa troca fica, sei lá, mais intensa. A gente pode acabar devendo até nossos pensamentos. Emoções. Pois é. Imagina, empresas coletando dados sobre como você reage a informações ou influenciando suas decisões com base nos seus padrões cerebrais. Que medo. A gente precisa tomar cuidado, né, para não perder o controle da nossa própria mente. E para evitar isso, a gente precisa discutir essas questões. Agora, enquanto a tecnologia está
Desenvolvimento? Verdade. Quais os limites éticos, né? Que A gente quer para das BCIs, Ah, como garantir a privacidade, a autonomia das como pessoas. desafios para a gente enfrentar, como Ah. sociedade. O documentário, né, nos convida para essa conversa, para refletir sobre o futuro. É o que a gente quer. Acho que essa é a mensagem, né? Achei até que é consenso. Os riscos. E das oportunidades. Exato. Das grandes 6. Para fazer escolhas informadas. E para fazer essas escolhas, a gente precisa, né, se informar, debater, questionar. Não podemos deixar a tecnologia nos dominar. A gente usa ela a nosso favor, de forma ética e responsável. E você, que tá nos ouvindo, que acha de tudo isso? Quais suas expectativas, preocupações? Conta pra gente, nos comentários. Isso aí. Queremos ouvir você, nesse debate. Tão importante. O futuro das BCIs, da humanidade, depende das decisões que a gente toma, hoje. E com essa provocação, a gente encerra o nosso mergulho no mundo das interfaces cérebro-computador. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E que essa conversa continue. O futuro está em construção. A gente precisa estar preparado, né, para os desafios e as oportunidades. Valeu, pessoal. Até a próxima.